senhor. Regi, na verdade, é a primeira live no meu AP novo. Cara. Não tem nada. Não tem, na verdade, não tem nada. Tem só assim, tem a sala. Um monte de caixa. E um monte de caixa tem, assim, eu vou contar. Tem a cama e um simulador. É só o que tem funcionando na casa. Mas funciona. O simulador funciona. O simulador está aí. É. Tá bom, depois eu vou conhecer. Fechado. E a adega está aí, umas né? caixinhas de vinho aqui bem... A adega está aí. Tem, Regi, ó. Ali, ó. Ali tem as caixinhas de vinho, ó. Pronto. Tá bom. Agora, então eu estava falando que eu fiquei muito surpreso de ver que o Sainz falou, essa eu não esperava. Essas são as melhores pole positions, porque o cara não pode sair desacreditado, mas o cara vai lá e faz de coração, é onde você colhe mais. Às vezes você está com tanta pressão que você fala assim, nossa, a volta não foi boa, tal, e você vê, foi uma super volta, pelo contrário, o rádio do Leclerc fala o contrário, né? Que ele fez o primeiro setor muito bem, o segundo setor melhor, errou no terceiro e aí ficou na terceira posição. Mas ali o Sainz cavou o fim de semana dele. Tudo bem. Aí ele ganhou a corrida na troca de pneu, na agressividade de tocar para frente, precisava disso. E a Ferrari está mais livre. Eu acredito que o Binotto está programando uma coisa que ele entendeu que o mundo mudou. Para muitas coisas, né? O mundo mudou. Não acho que eles deixem de falar na reunião. É muito improvável, viu, gente? Que não toca no assunto, vê lá na corrida. Não. Eles não querem os dois lutando, mas de uma certa forma eles deixaram os dois correrem. E isso foi legal. Foi legal. Aí o Sainz também, como você disse, está livre, tirou um elefante das costas dele. E agora, quem puder mais, eu honestamente eu ainda acredito bem mais no Leclerc. Para mim é um piloto um piloto assim, próximo daquele genial que você gosta de falar, né? Que o Verstappen já provou e o Leclerc está a caminho disso. E o campeonato ainda não está terminado. Tudo bem. Já temos 10 corridas. A diferença caiu de 49 para 43. O Verstappen saiu no lucro danado, porque com o carro avariado do jeito que estava, ele perdeu só 6 pontos da liderança que ele tinha, né? E Regi, vou te falar assim, pegando o seu parênteses. Aquele carro, depois de examinado uma volta inteira, vou te falar, estava difícil de guiar. Então, você vê, o cara, com toda a experiência que ele tem de Red Bull, ele para no box achando que está com o pneu furado. Quando a gente acha que o pneu está furado, é que a gente está perdido em acertar o carro. E ele saiu do box, novamente aconteceu. E teria sido até um pouco melhor se ele não tivesse parado achando que era o pneu furado. Porque daí ele teve que fazer, acho que depois de 10 voltas, ele parou de novo. Então, 9 voltas. É esse tipo de corrida, gente, é aquela que a gente não vê como P1, que o cara não ganhou tal, mas foi um P7 daqueles honrosos mesmo. Tem que bater palma porque não era para todo mundo chegar naquela situação. Você viu uma explicação dele? Foi interessante. Quando o Gasly e o Tsunoda bateram, lá os dois da AlphaTauri, ficou um pedaço, ficou uma peça ali no chão, um pedaço de carro ali. E o Verstappen, quando chegou de frente para aquilo, não dava, ele tinha que tomar uma decisão, para a direita ou para a esquerda, e aí ele poderia rodar. Aí ele falou assim, não, vou deixar aquela peça bem no meio, vou passar por cima dela. E ela ficou presa embaixo do carro. Mas isso é a mais pura verdade. O que ele fez, porque se você tenta desviar e ainda pega, pode pegar no pneu, pode sair da pista, pode ser uma série de coisas que podem acontecer. Então, eu acho que ele fez certinho, Regi. Mandou no meio do carro, que é o melhor. Agora, uma coisa que me chamou muito a atenção, que eu já trago para você, é o quanto o carro da Mercedes
conseguiu andar baixo, Regi. Andava muito baixo a traseira do carro. Encostado mesmo, Mas, literalmente assim, encostado. muito. E uma pista lisinha. Então a gente vê a ondulação de pista é onde machuca toda essa, né, como é que a gente vai chamar de novo em português? Mas o trepidar do carro é onde sai machucado. Acredito que eles tenham melhorado muito, mas foi bonito ver a Mercedes andando forte e me doeu o coração o Russell ter saído do carro. Porque, assim, ele deve ter achado que ali era game over. Ele até deu no rádio falando, olha, acabou a corrida para mim. Mas o dele era muito pouco. Você viu quantos outros construíram? Assim, o próprio Tsunoda chegou no box com o carro todo quebrado, e com a bandeira vermelha você pode reconstruir aquilo que quebrou do carro, mas você tem que chegar pelos próprios meios. Então, é importante, eu falo isso para as crianças todo dia. Cara, é bonito ver o que ele fez, tá? Assim, tem gente que não vai gostar disso, tem mãe que ouve isso, que o filho corre e não vai gostar muito. Por quê? É bonito ver o coração e uma alma que está preocupado com outro piloto. Não tenha dúvida que a capotada foi aquela coisa, mexe com o ser humano e ele se sente tocado. Ele achou que era game over, parou. Mas não custava nada ele tentar chegar ao box, sair do carro e ir lá, porque era na primeira curva. Então, esse é o argumento. Não tem, a gente está ali, infelizmente, cada um tem que ser mesmo egoísta, não tem jeito. Então, ele, na minha opinião, deveria ter. O pessoal, o Walter está falando, o Ocon também. Por quê? Porque todo mundo chegou no box, menos ele, que era o que menos tinha danos no carro, né? Então, vou te falar duas coisas. Primeiro, o fato dele ter ido lá socorrer, até aproveito de chamar todo mundo para assistir o Jornal da Band hoje, que eu mostro uma imagem que não tinha na corrida, que quando ele sobe na mureta e fica pedindo o socorro lá do jeito que ele viu, a primeira visão dele, é como tem uma foto também minha no Instagram, não dá para imaginar que o Guanyu Zhou tá vivo, ou que ele consiga sair de lá, pelo menos. Outra coisa, Rubinho, ele não chegaria no boxe, o carro teria que ser guinchado, aí não vale, né? Não. Mas ele, pelo que aconteceu, ele falou assim, eu vou sair porque hoje os carros têm, na minha época, o carro morreu, não pega mais. Hoje, ele tem uma ou duas chances de fazer o carro pegar. Então, o que acontece? Naquele momento, ele falou, bom, quebrou tudo, todo mundo rodou tal, e ele saiu, pelo menos foi isso que eu vi na declaração. Ele saiu para ir ajudar, para ver. E, gente, ele não pode ajudar, tá? Ele não pode, ele pode ser punido se ele tocar no carro. Tudo bem, ir lá, eu também iria. Mas você chega lá, você não pode tocar porque a pessoa pode... Vamos supor que o Joe tivesse para fora e assim, se você toca nele por alguma coisa, ele pode ter uma fratura de pescoço, ele pode ter uma série de coisas que você só pode deixar o doutor Dino e o povo todo dele chegar com conhecimento, né? Tem que fazer com que o pescoço fique firme, não pode chegar que nem o cara me desvirou lá em 94, que eu lá. Não pode, isso hoje dá cadeia para um cara que chega lá e faz uma coisa dessa. Então, aí ele diz que voltou para o carro para ver se o carro iria pegar e aí o carro já estava em cima do caminhão. Aí é game over mesmo, aí não tem. O carro, se ele chegar pelo próprio meio, o carro pegou aquela coisa toda, vamos supor que é uma descida. Ele fala, não, desce do caminhão e o carro, de repente, tá numa situação de descida ali, pega, entendeu? Hoje pega. Então, aconteceu isso com o Patrese uma vez em Mônaco, que ele parou assim na descida. É que lá era a marchinha aqui assim, ó, tac. Hoje depende toda de uma hidráulica, mas não é como na minha época. O carro desligou,
as pressões todas de hidráulicas, elas baixavam, não pegavam. Hoje é feito para que dê chance de fazer pegar. Então, não é uma visão crítica, tá? Porque eu já contei para vocês. Eu tomei bronca da Silvana uma vez, conversando com o Dudu. Eu falei pro Dudu, Dudu, não fica com a mãozinha assim antes de corrida, porque não tem jeito. Quando você for rezar, reza. O papai reza 70 mil minutos antes da corrida. Mas se você mostra isso pro teu competidor, é o primeiro que ele vai dar. Não tem o que fazer. É um jogo muito egoísta ali, é muito concentrado, né? A gente falou disso outro dia, que o cara começou a ficar cansado no jogo de tênis e ele botava a língua para um lado, era aquele lado que ele sacava. Aí o cara falou, pô, ele começou a pegar a manha. Então você começa a pegar a manha. Às vezes o cara não faz assim, às vezes ele faz, na hora que ele fez, pode ter tido um tipo de reação. Eu tomei bronca porque, na verdade, aquela época era eu estava tentando passar para o Dudu manhas de corrida, que não tem nada a ver com o pai ensinando o filho, né? Porque você vai ensinar um filho a não rezar, a não ter um contato com o divino? Não, é o contrário. Ele tem que ter muito contato. O que eu não queria era que ele entendesse essa amostra toda, entendeu? Então, é isso. É uma opinião de que eu acho que ele deveria primeiro tentar lá pelos próprios meios, porque você imagina, Mercedes, a fábrica ali do lado, todo mundo esperançoso, 2 carros, né? Poderiam ter feito os 2 no pódio, então é uma pena. Mas é isso aí. Você falou uma coisa aí que me lembrou, na época, aliás, eu citei na transmissão, a tela, o alambrado ter segurado o carro, que isso aí, isso de algum tempo já atrás, com aqueles fios de cabo de aço entrelaçando no alambrado, me lembrou muito você em Imola, né? Não teve guarda-rei, não teve nada, foi o alambrado mesmo que te segurou. E olha, eu vou te falar, o ralo é uma solução. A gente achava aquilo feio para dedéu, é muito melhor do que o próprio Hans, que é o negócio que a gente usa no pescoço para proteção. Então, é impressionantemente importante o ralo. Está salvando muita coisa. Na Fórmula 2 foi igual. E só um parênteses aqui que um amigo falou, mas o próprio Senna parou para ajudar, o que era o Eric Comas, que parou em Spa. Mas, gente, era sexta-feira no treino. Tá? Você vai perguntar se o Senna ia parar no domingo, não tinha nem jeito. Mas eu concordo, tem gente que vai achar de um modo e de outro. Assim, eu sou o primeiro a querer olhar, querer falar, querer ajudar. Ontem mesmo eu estava falando com o próprio Thiago Camilo, eu falei assim, eu sou um cara que eu tirei o capacete, para mim, cara, a gente tem uma vida social, a gente conversa, a gente tem que se ajudar. Eu acho que é isso. Na pista, se a gente é melhores amigos, mas é a última curva, não tem o que fazer. Você deixou a porta aberta, não tem muito mesmo o que fazer. Mas vamos lá, Regi. Vamos falar um pouquinho do Hamilton? Vamos. Aliás, da Mercedes, que você começou a falar, é casual isso? Silverstone e só? O Paul Ricard também, né? Provavelmente, mas Zellweger já não vai andar tanto assim. Zellweger é o primeiro nome da Áustria. Eu vou falar que aquela imagem, não sei se todos lembram, mas lembra quando ele saiu do lado do Leclerc, ali teve a curva 1, 2 e tal, não sei o quê, saíram do lado e o Leclerc, ainda em aceleração, foi embora. E o Hamilton só passou mais para frente naquela volta quando abriu a asa e passou na reta oposta. A Ferrari ainda anda mais de reta, a situação de aerodinâmica, motor, tudo aquilo. Então, assim, eu acho que pode ser mas assim, uma corrida, talvez a próxima nem tanto.
pela ondulação, mas é o começo de uma grande volta, Regi. Com certeza eles não estão dormindo, eles começaram a ver onde está o problema e, assim, muito fortes, muito fortes. Na corrida, o setor 1, para mim, que eram de curvas fechadas, tava deixando... Quando o próprio Verstappen parou no box, e aí tudo bem, ele já tinha o problema e não vinha em voltas rápidas, mas o Hamilton mandava volta rápida, volta rápida, volta rápida, com as duas Ferraris ali, aquilo foi legal de ver. Muito legal, muito legal. Eu achei que ele andou muito, inclusive a volta mais rápida acabou sendo dele. Eu vi dessa forma, Rubinho, começaram a achar o caminho. Tá? Daqui uma semana que vem, domingo, a Áustria é um pouco mais complicado, é mais ondulado. Depois tem uma semana sem corrida, depois tem Paul Ricard, que é bem lisa, muito lisa, muito lisa. E até lá, e depois, bom, depois tem mais uma, e aí aquelas semanas de férias é que pode dar uma melhora bem significativa para a Mercedes, e eu aproveito para te perguntar. As equipes são obrigadas a fechar as portas. Não tem vigilância para ver se está trabalhando ou não, o engenheiro pode trabalhar em casa? Eu acho que é aquela coisa, o trabalho em casa continua. O trabalho que é levado. Eu adoro o nosso público. Assim, teve uma que acabou de falar assim, acabou de passar um avião aqui. Obrigado por me avisar que o avião passou, porque aí eu já me posiciono melhor a próxima vez. Essa é a única posição que dá aqui no AP novo. Então tá. É sensacional. E agora, o cara vai levar, ele tem tudo dentro do documento deles. Eles têm uma coisa de rádio entre eles próprios, com FaceTime também, com um monte de coisa. Então, com certeza, o cara pode ser que não possa entrar fisicamente na fábrica, mas o trabalho continua. Cada um vai levar o exercício para casa, não tem o que fazer. Na fábrica, efetivamente, são quantos dias? São 2 semanas? É isso? A regra exatamente eu não sei, Regi, mas eu lembro que na época eu ainda corria quando começou a se falar de um período em que agosto não tinha corrida. Então, piloto mesmo podia ficar fora, porque naquela época não tinha simulador. Mas com certeza são 2 semanas de trabalho e depois é simulador para todo mundo. É. E, bom, enfim, o piloto também deve. Todos eles têm um simulador em casa, mas que não se compara com o simulador que tem na fábrica, né? Não se compara, porque hoje em dia o simulador das equipes, principalmente as top, eles fazem mudanças no simulador que conseguem ter a similaridade na pista. Que é tudo aquilo que a gente sempre falou. Por que um carro anda bem? Porque ele consegue emular tudo aquilo que acontece no túnel de vento para a pista. Então, você vê, aliás, um dos nossos amigos aqui, que passa muita gente, eu não lembro o nome, mas falou isso. Veja como o carro do Adrian Newey, que é o carro da Red Bull, é tão forte na parte aerodinâmica que quando quebram alguma coisa, fica dependendo... o cara perdeu a aderência total. A gente viu o quanto difícil estava para guiar para o Verstappen. Vou lembrar a vocês uma história, falando do Newey e de Paul Ricard, que não é a próxima corrida, mas daqui a 2, 3 semanas. Eu me lembro dele naquele carro do Maurício Gugelmin e do Ivan Capelli, na Leyton House, que era uma equipe da metade do grid para trás, e lá em Paul Ricard eles fizeram pole, tá? E o Gugelmin, inclusive, na largada, deu uma capotada, tá? Bateu no manche, deu uma capotada, mas depois podia usar carro de reserva e eles barbarizaram na reserva. Já era demonstração do que esse Newey é em relação à aerodinâmica. Bem lembrado. Foi o Marcelo Mauro mesmo que falou do carro da Leyton House e do Newey. Então,
Esse cara é um gênio. Já falei para vocês que ele deve trabalhar em casa com um computador, mas na pista ele fica com lápis e o caderno. Então, Uhum. o cara fica ali mandando muito, 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 muito. Que mais? Destaques de ontem, vamos lá. O Pérez, todo mundo falando que ele deveria ter sido punido. A punição, ela poderia ter existido por um certo corte, mas não foi a análise dos diretores. Então, não tem muito o que falar. Isso aí vai ficar para nós julgarmos. Lembrando que 33% gosta do cara, 33% não gosta e 33% não se importa. Então, a gente não vai concordar com certas situações, principalmente dessas que a gente assiste na Fórmula 1. Mas o Pérez fez uma grandíssima corrida e foi um dos nomes, com certeza, que só deixou ali, porque como o Sainz era um nome que deveria ter ganho antes, não ganhou, chegava muito em segundo, aquela coisa toda, ficou como o nome da prova. E valeu muito por ele ter ganho. Mas o Pérez foi um grande nome também. Um grande nome, e eu quero dizer para vocês que na transmissão eu imaginei e falei, ele talvez ele seja punido, deve ser punido, mas depois, você vendo direitinho, cara, é muito lance de corrida, muito assim, não foi proposital, não foi uma intenção de cortar caminho, entendeu? Então, eu acho como que os dirigentes viram. fizeram bem de deixar. Até mais tarde, até teve uma do Verstappen com o Mick Schumacher e tal, mas é coisa de corrida mesmo, né? Ali, assim, na minha opinião, o Verstappen é muito para frente de talento. Então, o que acontece? A linha de chegada é muito ali depois da última curva. Então ele falou, o único jeito é eu fechar, porque senão o cara vai botar por dentro mesmo e aí vai encostar e eu vou para fora. Se batesse na roda traseira, mesmo assim ele chegava, entendeu? Mesmo assim ele chegaria. Então era o único jeito dele sustentar. E ele sabia de uma coisa. O Mick, ele tava, você viu como ele estava contente? É gostoso de ver quando existe uma conquista pessoal. O cara foi campeão de Fórmula 2, mas a oitava colocação na frente do companheiro de equipe, todo mundo falando mal. Aí ele vai e tal, bababá, ele consegue um oitavo lugar. Você acha que ele ia jogar tudo fora na última volta para tentar ser É, sétimo? Ia nada, não tem aquela condição. Tentar, ele iria tentar, mas só com 100% de certeza. Ele não ia deixar, não ia jogar fora, não. concordo, foi excelente esse oitavo lugar para ele, é uma coisa que ele estava precisando, tanto quanto o Sainz precisava de uma vitória, né? O que mais que nós podemos que falar? o Binotto disse, a gente já falou. Eu não tenho ideia, amigo. Eu vou ter que ligar para o Binotto para perguntar, mas ele também vai falar. Ele vai É, dar uma de. eu estou dando conselho para o meu filho e tal, É, tudo assim, é... mas sei lá. que mais? Pô, A gente tem. aí estão tirando sarro em mim que eu chamei chamei de Brad Pitt, mas assim, fugiu na hora, assim, mas depois corrigi. O quê? Mas você chamou O, quem de quem? o Top Gun lá, Ah, o Tom Cruise. o Tom Cruise, é. Eu tinha Você falado mandou. o tempo todo Tom Cruise, mas aí no final eu estou falando, apareceu ele falou o Brad Pitt aí. Não. Ô, Regi, mas é assim, minha gente, vocês têm que lembrar, o Regi, ele vem de uma época que o cinema parava no meio, você podia ir no banheiro. Não é essa época assim, né, Regi? Não pode. Tom Cruise, eu sei, meus amigos. Ah, Brad Cruise, aí o outro falou, Brad Cruise. Muito bom. Vamos lá, a gente Ah, viu. quem entrou aqui agora foi o nosso amigo, aqui o nosso amigo, o Magalg lá, aqui, ó. O Felipe Magalg lá de Buenos Aires, ó. Ó, que legal! Ô, Felipe, tudo bem? Que tal? Como estamos? Nosso grande amigo, velho amigo, aliás, essa turma deles, ele, o Juan, pô, esses caras são muito engraçados. O Juan, eu morro de rir com ele. E o Felipe também. Olha, estão pedindo, antes de falar da Fórmula 1, estão pedindo muito para falar do Drogovic.
não tem, assim, o fim de semana de corrida, ele conseguiu se sustentar, né, Regi? Ele deu, porque eu também fiquei ali o Stock Car correu, andou sexta, correu sábado, correu domingo, então uma loucura toda, eu não consegui ver as corridas direito de Fórmula 2. Você quer Você falar um fez pouco? 4 corridas, né, cara? Foram 4 corridas. Na verdade, a última na chuva parecia que parecia carrinho de bate-bate. Parecia que tinha mais corrida depois que acabou. Mas o Regi, conta um pouco. A Fórmula 2, eu vi Fittipaldi no pódio, muita gente falando. E aí, ó, acelerados aí, dando ar da graça. Um beijão para todos os acelerados. Mas me fala da Fórmula 2. Não, o Drugo está tranquilo ainda, 43 pontos, né? O Pourchaire tirou uma diferençazinha dele, bacana. Mas ele está tranquilo por exemplo, agora ele vai para a pista onde ele estreou vencendo, né? Em 2020. Ele estreou vencendo lá na Áustria. Então, pô, eu acho muito tranquilo ele segurar essas pontas e aparecer um patrocinador brasileiro para ele. Eu peço, pelo amor de Deus, brasileiros, se toquem, porque é a hora de levar um cara para frente aí. Já teve outras, mas essa é mais uma chance. A gente viu a XP Investimentos indo visitar o pessoal lá em Silverstone. Eu vi, né, o Pedro, o Boés, eu vi o Guilherme Benchimol, que faz muito pelo esporte. Então, é assim mesmo que a gente vai conseguir o nosso próximo step. Os pilotos que estão na Fórmula 2 são aqueles mais bem preparados para nos representar. Isso não significa dizer que, então, o de Fórmula 3 não é, não. Hoje, se o Caio Collet tivesse um convite para andar na Fórmula 1 e para fazer um teste, também nos representaria muito bem. Então, nós temos ali os pilotos muito bem representados. E se Deus quiser, o campeonato do Drugovich continuar dessa forma, a gente tem uma grande chance hoje, vendo tudo que está acontecendo e com gente querendo apoiar. Porque se não fosse Arisco, Regi, eu não teria chegado à Fórmula 1. Então tem que falar de boca cheia. Se não fosse o Júnior da Arisco, com todo o coração que ele tem, eu nunca teria chegado aonde eu cheguei. Então a gente precisa de empresas, sim, que tenham um olhar carinhoso para levar um pupilo nosso para a Fórmula 1. E a gente não quer um piloto que chegue lá para fazer uma temporada. A gente quer que o piloto brasileiro volte a ficar lá na Fórmula 1. Então, é por aí. Graças a Deus também, olha aí, o Ceará falando, o Banco Nacional foi quem abençoou o nosso Ayrton Senna na época e foi o que deu a chance dele entrar numa Toleman, que a gente sempre lembra. Quando entra numa equipe dessa, a equipe não tem assim um budget daqueles assim. Aí com um pouquinho de investimento, um pouquinho de ajuda, é o que faz caminhar. Então, é por aí mesmo. Tomara que dê certo essa iniciativa do Guilherme Benchimol. Conversou bastante com o Drugovich, pelo que eu sei. E tomara que o negócio evolua, que eu acho que vai rolar alguma coisa, né? Olha lá, a gente tem que falar, as pessoas perguntam muito, o que aconteceu na batida do Joe? Ali é o seguinte, o próprio Russell falou que ele não conseguiu aquecer os pneus e ele largou, eles deviam estar numa diferença de velocidade de mais de 20 km por hora. Porque daí, quando é uma reação em cadeia. E para mim, o que eles chamam de race incident, que é um acidente de corrida. Não tem muito como você falar, puta, o Russell poderia não ter ido para a esquerda? Sim, mas ele quer abrir a curva para ir para lá. Ele não tem essa visão lateral aqui. Ele começou a ir para lá. O Gasly ficou ensanduichado. O Joe vinha a milhão porque largou muito melhor. E é o que acontece na Stock Car também muitas vezes, que é o que a gente está tentando não deixar acontecer. Que, aliás, essa última corrida, na minha opinião, foi... a gente quis largar mais ou menos como se larga na Argentina, sem um pouco de espaço, e só pode acelerar a hora que apaga o farol.
Então, você não consegue antecipar. Se a CBA continuar olhando por cima com drone, com essa situação, e aí pegar quem vai no acelerador antes, isso vai funcionar. Tem menos chance de ficar aquela sanfona, porque a sanfona faz o quê? Um vai para trás, outro para frente. Pega na marcha já em terceira, por exemplo, já são 10 quilômetros. Mas pega em quarta, essa diferença só vai aumentando de velocidade e a chance do acidente é muito maior. Então, o Joe, infelizmente, pegou ele daquele jeito. Graças a Deus a gente tem o Halo, que foi o que salvou o chinês, porque senão, eu vou te falar, ali ele rastando daquele jeito e ainda entrando na areia movediça ali poderia ter fincado para baixo e aquilo poderia ter machucado. Então, graças a Deus ele caiu, ele estava lá para falar depois, estava com cara de assustado, como qualquer pessoa, qualquer piloto sentiria assim. Vamos lá, o que mais? Sabe que tinha uma pessoa lá na arquibancada, esqueci o nome dele agora, mas até marquei no meu Instagram Regileme, marquei o Instagram dele. Ele me mandou, ele filmou tudo e me mandou a imagem minutos depois. E eu postei, o Felipe Giafone postou, várias pessoas postaram. Ele estava bem no local do acidente. E você vê como as pessoas hoje, elas sabem que aquela Olha quem eu chamei aqui, ó. Olha quem eu chamei, ó. Quem eu chamei, Tony. ó. O pessoal tá falando aí. O Tony tem que falar, chama o Tony, chama não sei o quê. Pode falar, não. Aqui a gente tá junto nessa parada. Não cheguei para atrapalhar. Estou calmo, estou em casa agora. Fala, Tony. É importante a gente falar uma coisa. A gente está chamando o Tony desde o terceiro lugar dele de Indianápolis. E assim, não tem nada a ver com ontem. Ele vai contar para vocês o que ele quiser contar. Ele aqui é meu irmão. Vocês não vêm falar mal do meu irmão aqui, não, tá bom? E você já chegou em casa aí nos States? Já, tô aqui, ó, simulador aqui, ó. Fala, Regi. Fala, Tony. E aí, gente? Eu tava só ouvindo o papo, tava aqui, falei que vocês eram lindos. Eu realmente, a gente assistiu a Fórmula 1 juntos, né, ontem. Não tive um fim de semana muito bom, mas vamos que vamos, acontece. Faz parte. Se alguém quiser saber de alguma coisa, eu não tenho problema em falar. Não, na verdade, aqui é muito aberto. A gente hoje tá com um público assim, mais do que excelente. A gente tem, em média, né, Regi, 2.000 pessoas. Hoje, 3.000. Quando você entrou agora, o pessoal dando pico de alegria aqui pra gente. Então, a gente não quer polemizar nada. Ontem, a minha opinião, eu já vou te falar logo o que eu acho. São situações que a gente sempre não quer ver dentro de um carro de corrida, só que a pista é muito fechada, né, Tony? É uma pista que é ali, assim, o cara acaba arriscando. Se fosse carro de Fórmula, aquilo dava uma capotada, gente, assim, do jeito que a lambança que entrava na última curva, vamos colocando por dentro e ia sair virando. E é um carro de estocar, ele dá aquela amassada, vai e tal, não sei o quê. E eu vi você no final de reta, quando você freou, o carrinho deu a guinada para a esquerda, que acho que foi onde teve o contato, e aí foi indo para a parede. Então... Não, cara, na verdade, foi exatamente isso. Parece que foi uma coisa... Regi, vocês estão aí, vocês me conhecem, eu não sou um cara eu sou um cara extremamente limpo, sempre fui na pista. O acidente aconteceu uma curva antes. E uma outra coisa, o Felipe, um menino que eu respeito, um menino que tem um talento, é um dos futuros do Brasil aí, sempre ganhou tudo que correu. Então, assim, não tem nada pessoal. Realmente, o que pegou para mim foi, na largada, na zero, eu tirei para passar o carro 35 e ele veio e colocou por dentro e apoiou em mim, bateu, na minha opinião, poderia ter sido evitado e a gente desceu a reta junto. Quando desceu, realmente, eu não deixei espaço suficiente. Quando a gente freou, o carro realmente deu uma atravessada e foi para dentro. E aí dá aquela encastrada para o pessoal que não dá nem para falar, porque se você não guiou um carro de corrida, não dá muito para a gente tentar. E aí foi, e realmente... Mas eu já estava realmente bem frustrado com a batida da curva antes. A gente teve uma discussão, você me conhece, Rubens, eu sou um cara extremamente transparente, eu desci do carro, falei o que eu achava.
entendeu? Nunca vi você tão bravo. Eu fiquei bravo, Regi, porque... Eu já vi. Eu já vi. Eu vou te falar que eu fiquei muito chateado ontem, porque eu achei que não tinha necessidade da batida anterior, entendeu, Regi? São coisas que dá para evitar. Eu achei que é muito duro. Só porque a gente tem um para-choque e as rodas cobertas, foi o que o Rubens falou. Se fosse num Fórmula, teria acontecido que nem aconteceu com o menino lá na Fórmula 2. A gente tinha dado do meio do meu carro, a gente não tinha terminado a corrida. Mas eu tenho que entender também que não é Fórmula. Conversei com os comissários da CBA, me deram apenas, me desclassificaram da corrida, me deram 6 pontos na carteira. Eu respeito a decisão deles, mas a minha pergunta foi: mas o que aconteceu antes? Só para eu entender como é que é a dinâmica da categoria, porque realmente não foi uma batida, foi sem querer, eu vim. Tinha acabado de dar a bandeira verde. Então, enfim, eu estava bem bravo mesmo, eu sou um cara extremamente transparente, não acho que foi... eu acho que às vezes a gente consegue resolver, o Rubens me ensinou muito isso, eu e o Rubens brigamos, eu e ele, muito, como irmãos, e eu sou super estourado, essa história, às vezes quando você acaba gritando, né, você acaba meio que perdendo a razão até, né? Então, realmente não acho que foi uma das minhas melhores posturas em relação a isso, mas eu fui natural. O Brasil te adora e é importante que, né, você venha aqui falar um pouquinho, porque você sempre foi um cara que representou a gente tão bem. E assim, eu acho que esse é um episódio que, ó, página virada, são situações que acontecem. A gente tem muitas vezes que eu já saí do carro para conversar com os mais novos. Eu conversei, o Regi sabe, eu fui conversar com o Bruno Batista uma vez, eu falei, ó, vai acontecer outras vezes, mas não é, quando a gente não está lutando pela ponta ainda, não vale a pena fechar. Pô, ele acabou de ganhar uma prova, eu fico feliz por ele, por estar conquistando. E é um menino que, quando começou, batia pra caramba, encostava aquela coisa toda, mas pegou a mão do negócio e, ó, hoje tá voando e é assim que ganha corrida. Agora, O pessoal está perguntando se era o Felipe Massa. Não, Felipe Batista. Não. Infelizmente, o Felipe Massa estava passando para a liderança, lutando ali num começo de prova, e aí numa saída de pista que não era normal no seco, o carro ele pulava, meio que saltava, só que a chuva fez com que a terra virasse barro, e aí deu uma afundadinha, pá, quebrou a frente, e aí ele ficou com a frente totalmente em vão, deixou tudo ali. Foi uma pena, porque ele teria chance, né? Era muito ali. Se você perguntar para todo mundo, você vê assim, o cara fala assim, não, eu ia ganhar a corrida, porque era parar uma volta antes, uma volta depois. Eu ouvi tipo assim uns 7, 8 falando que teria ganho a corrida, e poderia ter ganho mesmo, porque as estratégias ali estavam toda doidas. Mas assim, a pergunta que não quer calar, Antônio Riscala Cana, essa vez que você chegou em terceiro, ainda era o meu setup de Indianápolis ou não? Era parecido. Era a mesma base. Ela era pior que era, o mesmo carro, né? Então, está rendendo frutos depois de quase 10 anos, Rubens. Eu vou te falar, se eu fico mais um pouquinho ali, eu faço aquele negócio com 2 palavras, viu ou não? Eu dou... Todo respeito, graças a Deus você foi embora. Ficou... Ô, Tony, você sabe que esses nossos amigos aqui que acompanham, cara, eles são fogo, cara. Você não pode bobear aqui, que eles sabem pra caramba. Então, eles estão perguntando de uma briga sua com o Paul Tracy em Vancouver. Não, com o Paul Tracy em Vancouver foi o seguinte: eu era novato na categoria e deu uma bandeira amarela, eu estava em terceiro, Regi, o Paul Tracy em quarto. Aí, durante a bandeira amarela, eu senti um toque na traseira, assim, eu falei, ué, eu acho que o Paul Tracy bateu em mim sem querer. Falei no rádio, eu falei, o cara tá batendo em mim. Aí relargou, deu 2 curvas, Regi, ele deu com o bico do carro no meu pneu, furou meu pneu. Eu perdi o meu primeiro pódio na categoria. E o que aconteceu? Eu vou contar uma coisa que ninguém sabe para 3 mil pessoas, meu Deus. Cuidado. Não, vou contar, tem que contar. Cuidado, vai que a tua mãe tá vendo, pelo amor de Deus. Vai lá. Aí, Regi, rodou, tal, desci do carro, ele foi penalizado, eu pulei, né, circuito de rua, eu pulei pela grade e tô voltando pros box a pé. Cara,
e estava passando onde ficam todos os motorhomes dos pilotos. E ele tinha acabado de comprar um motorhome zerinho. Regi, peguei uma chave, mas eu risquei o motorhome dele, passei. Tá trazendo. Sai aqui. Exatamente. Esse aqui é o gancho da toalha que não. Peguei uma pedra no chão, mas passei e risquei o motorhome dele de ponta a ponta. Sensacional, sensacional. O Luiz está perguntando se eu já tive treta na Fórmula 1. Já. Mas essa eu conto um outro dia. Foram poucas, tá? Eu tive muito mais treta sendo pai do Fefo como pai. Assim, as tretas que ele arrumava na pista. Meu Deus, eu vou brigar com aquele pai lá. Tô tentando lembrar uma treta sua na Fórmula 1. Não lembrei. O Alguer Soares. Tá. Esse me deu uma pancada. E assim, ele me fechou no Canadá de última hora, assim, e eu olhei para o céu, assim, eu vi o cassino, assim, disparado. Quando eu caíram os dois, as entradas de ar, a boca de entrada de ar que tinha para o freio dianteiro, caíram. E aí, o que aconteceu? Com 2 voltas, o pedal baixou e eu entrei para aquele box direto. Aí, eu consegui arrumar, tal, sair, e eu ficava perguntando a corrida inteira. O cara foi punido? E nada. O cara foi punido? Nada. Quando eu saí do carro, foi a única vez, né? Eu peguei o capacete dele assim, e eu batia atrás dele, assim, para trás, assim. E hoje ia dar um certo problema. Mas o Alguer Soares é um grande amigo. Inclusive, se tiver alguém que... A gente se segue na rede social e tal, mas eu batia, Regi. Aí quando chegou um dos mecânicos e eu pegava assim, o cara falou assim, não pode. Falei, vem você também. Rapaz, eu tava gigante, eu ia pegar ele. Foi a única vez que eu tive alguma treta na Fórmula 1. Ô, Ru, vou te falar uma coisa, cara, pra você ter ideia, ontem, é aquelas coisas que você falou, eu tava tão bravo que aconteceu, que eu não sei se as pessoas perceberam. Eu saí do carro, minha porta estava preso. Eu saí do carro pela porta do passageiro, não sei como, velho. Eu vi isso. Não lembro disso. E graças a Deus, você teve 5 minutos para tentar sair do carro. Se você sai na hora, aí eu vou falar. Aí eu vou falar. Débora Long, um abraço. A gente... Nandinho está aqui também, hein? Nandinho falou que eu li aqui que ele bateu muito com o Jaca, mas eles não tiveram nenhum problema. Então é importante não ter batido na cara do Jaca. Ô Tô, mas olha, volte logo para cá. É importante. Aliás, o Barreto, eu vi, ele estava no busão ontem. Você podia dar uma ajudinha pro Barretinho, né? Mano, ele mora num lugar que não tem aeroporto, não é que eu não quero. Ô, Barretinho, vem trabalhar com o cara mais alto da equipe. Isso, mais alto, melhor, mais bonito, guia muito mais. O pessoal falou que eu tô mais jovem, eu tô fazendo a barba. Também, velho, você vai na boutique embelezadora 6 vezes na semana? Até eu, pô. A dona Talula, velho, amanhã eu vou lá. Dona Talula, mano. Dona Talula, só... Ô, Regi, daqui a pouco ele vai rir, vai levantar o pé de tão esticado que ele vai dar. Ai, meu pai. Tchau, um beijo pra vocês. Você sabe que a Carmen Silva ficou animada com o que você falou dessa senhora aí. Acho que ela já está marcando para ir lá. Vou falar, assim, todo o contato eu passo para vocês. Eu sempre posto lá. É só ligar. A dona Talula tá fazendo milagre, gente. Tô falando pra vocês. Eu fico bonito de capacete, mas eu tô dando... Te amo, tchau, gente. Beijo. Tchau, Tony. Beijo, Regi. Beijo. Tchau. Então, Robinho, falamos de tudo. Eu acho que a gente falou de tudo, mas é lógico que a gente não pode simplesmente virar a cara, porque muita gente está falando, pô, gente, vocês estão tentando não falar do negócio do Piquet, estão tentando não sei o quê. Eu não sou polêmico, minha gente, eu não gosto da polêmica. E, assim, a única coisa que eu posso falar é aquilo que eu falei durante o fim de semana. Eu tenho filhos e, através desses filhos, eu aprendo que se a gente não se modernizar, a gente fica perdido no espaço, né? Então, esta é a minha opinião sobre o acontecido. Então, a gente tem que ter respeito, tem que ter tudo, mas eu
tento aprender que o que era na minha época tranquilo, talvez hoje não seja mais. Então, é a única coisa que eu tenho para falar disso, e eu não tenho... para mim, não é um assunto que me compete, não é assim... Eu acho que quando as pessoas escrevem para a gente, você precisa ter uma posição e tal, o cara tem uma posição se ele quiser ter, tá? Porque a posição, ela faz com que o que eu fale vire polêmica do outro lado, que vai dar polêmica. E outro dia, assim, depois eu falo em off para você, Regi, mas o cara, ele me ligou porque ele queria que eu me posicionasse sobre o que estava acontecendo com a Ferrari pré-Silverstone. Assim, um jornalista de altíssimo nível que a gente conhece, italiano. Eu falei para ele que eu não queria, não me importava aquilo. Se meus filhos chegassem de novo na Fórmula 1, beleza, ele ia me ver falando de Fórmula 1. Neste momento eu falo de Fórmula 1, do comentário daquilo que aconteceu da corrida. E só, porque a gente não tem essa posição, é a única posição que eu tenho e tamo junto. Então eu não ia falar do assunto, mas vou aproveitando o Rubinho, nós na Band até ignoramos o assunto, que é a melhor forma de você ignorar uma coisa assim que não tem o menor cabimento. Eu só tenho uma resposta. Prestem atenção no que eu vou dizer para vocês, que não é todo mundo que sabe. Eu tenho uma filha negra. A minha segunda filha é adotada e é negra, tem meu nome, e assim é paixão minha, da minha mulher e das outras 3 irmãs. E hoje eu tenho um netinho dela e tudo mais. Então, ponto. Não quero nem falar mais nada, né? Tamo junto, Regi. Tamo junto. Agora, pessoal, brigadão. Assim, só mais uma coisinha. Tem alguma coisa, minha gente, que a gente esqueceu de falar de corrida? Tem, assim, a corrida de estoque, vocês já viram? Foi um bate-bate, mas a gente ali, entre nós temos que fazer um espetáculo ainda melhor. Eu acho que a largada foi uma decisão muito bem tomada. Para aqueles pilotos que eu comentei, foi realmente muito bem tomada. É importante nós aprendermos com o automobilismo argentino de turismo, que, aliás, esse fim de semana eu vou correr de Top Race na Argentina, só para vocês saberem. Não tinha corrida marcada, então lá vou eu. Mas foi muito bom. Durante a prova, muito safety car, muita coisa. Tem muita coisa para a gente aprender ainda, para uma evolução, porque não é para agora que a gente vai evoluir, mas é para os nossos filhos que estão vindo e os futuros de uma Fórmula 1. Então, esse é o mais importante para que a gente dê um passo para frente. Quanto à Fórmula... Aí, todo mundo está dizendo que se vai ficar gravado. Fica sim, fica no Ruba Riquello. Agora você está assistindo também pelo @Regileme. E depois, daqui a pouquinho, está lá no meu YouTube, meu canal, Automotor por Regileme, tá? É isso aí. A gente não falou do Alonso, é verdade, mandou um corridaço, sorridente depois da prova, dá gosto de ver. Então, tá muito legal. Eu acho isso, assim, é gostoso de ver uma pessoa que já passou por muita coisa, que consegue ter o prazer de chegar em 5º lugar, porque sabe que deu tudo. E é isso que eu digo sempre para as pessoas que eu gosto, porque tem dia que ganha, tem dia que não ganha. Mas o importante é saber que a gente deu tudo em todo momento, tá bom? Tá bom. Entrou aqui o pessoal da Associação dos Pilotos, da Associação Brasileira dos Pilotos de Fórmula 4, do qual o Fefo faz parte, o filho do Rubinho, filho do Giafone, filho de amigos meus estão lá. A Fórmula 4, para quem perguntou, a Fórmula 4 está sim. Se você procurar no YouTube por Fórmula 4 Brasil, tem as corridinhas que já foram. Tem um calendário novo a partir de 31 de julho. É isso aí. Eu queria até avisar que não correu junto com a Stock Car no Velopark, porque é uma categoria FIA. A FIA não autoriza uma pista que não autoriza a Fórmula 4 correr numa pista que não tenha a homologação para ela. Tá? É isso aí. Já falamos do Drogovic, pessoal, já falamos do Tour, já falamos do Alonso. Quem perdeu está lá no YouTube.
o álbum, ele tá bem, né? Ele teve... Tá bem. Foi para o hospital, mas está bem. Isso, tá bem. Então, foi uma pena. Eles teriam uma chance melhor. O Latifi fez uma classificação que a gente tem que bater palma, mas depois a corrida não foi tão boa assim. Acho que é isso, né? A gente falou um pouquinho de tudo, né? É isso, é isso. Domingo que vem tem mais, tem Áustria. É a vez da Red Bull correr em casa. O ano passado teve 2 lá e o Verstappen simplesmente ganhou as 2. Vamos ver como é que a Red Bull deve vir muito forte. Vamos lá. Valeu. Obrigado, Rubinho. Um abraço para vocês. Obrigado a todo mundo, gente. Um beijo para todos. Tchau, tchau, tchau. Tchau.